aqui, de verdade. Bom a gente poder ter mais uma aula, interagir um pouco. E essa aula vai ser gravada para, em algum momento, a gente disponibilizar também no YouTube, como foi com os outros cursos, né? Parte 1, parte 2, todas hoje. Então, a gente vai tentar interagir, né? Fazer perguntas, tudo, mas aí eu falo aqui no microfone também, faço a leitura aqui, para a gente poder deixar gravado, não ficar mudo para quem está ouvindo. Eu gostaria de fazer uma oração, então, para a gente iniciar, de fato, esse momento. Eu convido... cadê? Intranig, você faz uma oração para que a gente possa iniciar? Amém. Então, como eu coloquei no nosso título, vamos falar um pouquinho sobre méritos, sobre o que eu vou ganhar, o que eu ganho trabalhando, servindo, o que a Bíblia fala disso. Claro, a gente não vai analisar a Bíblia inteira, mas a gente vai analisar algumas parábolas, 2 parábolas centrais, que são muito importantes para que a gente possa ver essa questão do mérito e como isso atinge a nossa vida, tá? Então, para onde vai minha recompensa? Né? Um estudo de parábolas sobre mérito. Então, antes de mais nada, é importante relembrar o que vem a ser as parábolas. Parábola significa colocar ao lado. Algo que é posto ao lado. Por quê? Porque é um paralelo que é feito. Se tem algo acontecendo, um conceito, e se utiliza de uma imagem do cotidiano para explicar aquele conceito. Então, é uma imagem do cotidiano, uma historinha, uma situação conhecida, colocada ao lado desse conceito para ajudar, né, a gente a compreender esse conceito. Eu vou falando aqui, mas os irmãos podem fazer uma pergunta, se desejarem, a gente para, explica, ou então, daqui a pouco eu dou uma pausa para a gente fazer alguma pergunta, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficar muito claro, pode levantar a mão e fazer uma pergunta. Por que então Jesus falava em parábolas? Mateus 13, de 10 a 17, é uma das explicações. Não é a única explicação, que a gente vai ver que muita coisa escapa dessa explicação, mas é uma delas. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, muito fácil, você já pode abrir nesse texto de Mateus 13, a partir do 10. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. De acordo com esse texto, Jesus está dizendo: eu falo por parábola para aqueles que têm coração endurecido não entenderem, mas vocês entendem. É uma explicação de Mateus, mas não satisfaz completamente, porque imagina Jesus falando algo para impedir as pessoas de ouvirem. Parece que para Mateus, Jesus faz isso cumprindo a profecia, com o intuito de cumprir a profecia. Mas nem seus discípulos entendiam. Os discípulos falavam: Jesus, a gente também não entendeu. A gente está com o coração aberto, a gente também entendeu. Explica aí. E aí ele explicava. E tem outros conceitos que parece que todo mundo entendia, porque ele não precisa explicar e as pessoas ouvem e até se revoltam. Então alguns intérpretes também colocam outras possibilidades do porquê Jesus fala em parábolas. Porque Jesus
usa tanta historinha, tanto exemplo para falar verdades importantes do reino. Então, vamos colocar aqui algumas sugestões que esses teóricos colocam, né? A primeira, pode pôr. Como as parábolas descrevem ações e comportamentos, evidencia-se que, apesar de trazerem conceitos abstratos, suas aplicações são reais. Então é o seguinte, a parábola é sobre uma ideia. O que é o reino dos céus? O que Deus ama? Como agradar a Deus? Como o evangelho cresce? São conceitos abstratos. Mas o fato dele usar uma história real, o lavrador no campo, um homem chegando em casa, mulheres pretendentes para casar, um pai esperando filho, por ele usar situações cotidianas, isso fica claro. Essa ideia abstrata do reino dos céus é aplicada na nossa vida. Essa ideia que parece uma coisa ali do alto, né, reino, céu, volta para a nossa vida. Então o que Jesus ensina é para a gente. É para a gente. E a gente aplica no nosso cotidiano. Aplica no trabalho, aplica na lavoura, aplica na indústria, aplica na nossa casa, aplica em tudo. Segunda possibilidade, as parábolas são narradas a um público com um ponto de vista diferente do de Jesus. Elas propõem um diálogo que pode levar os ouvintes a mudar de opinião. Então, é um público que está ouvindo que não concorda com Jesus. Até os discípulos não concordavam muito com Jesus. Ele coloca uma parábola e confronta. E ao explicar, fala, vocês não sabem que quando uma mulher perde uma moeda, ela vai revirar a casa inteira para achar. Vocês não sabem, olha a semente de mostarda, olha a ovelha. E aí a pessoa que não concorda com Jesus, pode pensar, raciocinar e falar, olha, tem razão, acontece isso mesmo. Então é uma forma de provocar e dialogar com pessoas que pensavam diferentes. Terceiro, as parábolas traduzem uma experiência, por isso possuem força de persuasão. Por falar de algo cotidiano, a parábola convence. Convence. Então se falarem, vivam no céu, no reino dos céus, porque o valor é o amor. Ué, o amor, tá. Mas um homem estava viajando, foi assaltado, ficou à beira da estrada, e esse é meu próximo. Quem fez o bem ao próximo? Quem amou? Então persuadiu. Levou a verdade e todos entenderam e aceitaram, ou pelo menos deveriam ter entendido e aceitado. Então as parábolas têm esse peso de ensino, de persuasão, e é por isso que nós estudamos as parábolas, é por isso que nós lemos as parábolas, ou deveríamos estudar as parábolas. Então aqui eu quero analisar, grosso modo, uma parábola que para mim é muito confrontadora. Talvez uma das parábolas mais assim difíceis de interpretar, das parábolas menos pregadas, menos estudadas, porque não dá muito para entender o que Jesus quer com ela. Então vamos colocar qual é essa parábola, Mateus 20, 1 a 16. Abram por favor as suas Bíblias. Quem está com Bíblia aí, abra, ou celular, abra por favor. Irmão Gregório, vem até aqui à frente ler para a gente, por favor. Com sua voz potente. Mateus 20, 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos,
indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um denário deles. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, tu igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma parábola difícil de entender. Difícil de compreender, porque ela choca. Tanto ela choca, que muitos estudiosos classificam essa parábola como narrativa parabólica. Então, qual que é a diferença? Parábola propriamente dita é uma situação do cotidiano que todo mundo conhece. Então, se alguém perder uma ovelha, não vai buscar. Olha o grão de mostarda, ele cresce, vira uma árvore frondosa. Então, situações cotidianas, todo mundo sabe que é normal acontecer. Agora, a narrativa parabólica é uma situação que muda a expectativa do ouvinte. O ouvinte imagina que algo vai acontecer e acontece o contrário. É uma narrativa que choca, é uma narrativa que deixa o auditório perplexo, querendo entender, por que isso? Não é assim que acontece não, isso está errado. Ou melhor, isso é injusto. Isso é injusto. Então, o que está acontecendo aqui? Esse proprietário sai cedinho, contrata, combina o pagamento de 1 denário, que é para o valor do dia. Combina, o pessoal começa a trabalhar lá às 5 horas da manhã, já tem gente lá na enxada. Aí ele sai às 9 da manhã e chama, mas aí não combina mais nada. Ó, quer vir? Vem. Aí fala, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde. E vai chamando. No final do dia, ele vai acertar. Ele começa pelos últimos. Os últimos que trabalharam ali meia hora, imagina, não deu nem tempo de pegar a enxada, né? Eles estão indo, deram a primeira, acabou. Ele dá 1 denário. Os outros ficam, opa, se esses que trabalharam 1 horinha, meia hora, ganham 1 denário, o que vai ser da gente? E ele vai chamando 1 denário para todo mundo. Quem pegou às 5:30 da manhã e quem pegou às 4:30 da tarde, ganhou a mesma coisa. E isso é chocante. E é mais chocante que Jesus começa falando, o reino dos céus é assim. O reino dos céus, como é que eu posso comparar? O reino dos céus é como? E aí ele vai explicar. Ele está falando do reino dos céus, do reino do Pai, ou reino de Deus, dependendo da parábola. Isso é chocante, tem uma narrativa parabólica. Dirigida a quem? Quem é o público dessa parábola? Para quem? Quem que precisava ouvir? Para quem Jesus está falando isso? Num primeiro momento a gente pode pensar, ora, talvez o público-alvo sejam os judeus, porque se achavam os primeiros que chegaram, nós chegamos primeiro, nós conhecemos a Deus primeiro, então nós temos mais mérito, nós merecemos mais, e aí vem Jesus e fala, ó, quem chegou por último ganha a mesma coisa, então o cristão que acabou de chegar vai ganhar a mesma coisa que você que é judeu e tem uma ancestralidade e uma história com a Torá enorme. Talvez seja isso. Mas o contexto imediato de Mateus mostra que pode ser também outra coisa. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí no capítulo 20 de Mateus, vai um pouquinho antes para o capítulo 19. Uma coisinha de nada para o capítulo 19. No capítulo 19, a gente percebe que tem uma ligação completa com o nosso texto. Porque o último versículo do capítulo 19 diz, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros, que é a mesma frase que termina a nossa parábola, correto? Igual, então tem uma ligação, é um texto que continua, uma coisa está ligada com a outra. E no final do capítulo 19, a gente tem Pedro falando, versículo 27, deixamos tudo para segui-lo. Qual é a nossa recompensa? Deixamos tudo para segui-lo.
E aí Jesus vai falar, eu garanto que todo aquele que deixou pai e mãe, vai, receberá já nessa vida e no futuro. Então talvez Jesus esteja falando isso para os próprios discípulos, para Pedro. Olha Pedro, você deixou tudo para me seguir, você abriu mão de tudo, é isso mesmo. Mas não esqueça que não é porque você foi o primeiro a me seguir que você vai ganhar mais que chegar por último. Aquela pessoa que aceitou Jesus na UTI, ali no último dedinho, ali, aceitou. Então, talvez, o público-alvo dessa parábola sejam os próprios cristãos, ou aqueles cristãos que estão falando, eu cheguei primeiro, eu estou aqui, né? Talvez seja isso, o que já nos faz balançar com essa questão do mérito. Então, o mérito não seria por tempo, mas vamos caminhar aqui um pouco mais, tá? Outra coisa importante. Contraste entre reinos. O Evangelho de Mateus coloca para a gente um contraste entre dois tipos de reinos. O reino dos céus e o reino dos homens. Tem tradutor que gosta de traduzir reino dos céus, sabe como? Império dos céus. Porque percebe que o que Mateus está fazendo é um contraponto com Roma, ou reino dos homens. Então Mateus está colocando o tempo inteiro o reino dos céus, e isso é controverso, isso é subversivo, porque se tem um reino estabelecido que é Roma, e ele está falando, vem o reino dos céus, opa, não é mais o que Roma faz. Mas não pode ser o reino de Davi, ou o reino dos judeus. Talvez os judeus estivessem esperando o reino de Davi, mas o reino de Davi que iria chegar e fazer o quê? Conquistar Roma com arma, bater em todo mundo, ser rico, e continuar no mesmo jeito, só que agora Israel mandando, ou seja, seria uma reedição de Roma. O reino dos homens é isso, o reino dos homens é força, é poder, é pagamento, é mérito. Eu vou te pagar, você tem que merecer, é dinheiro, eu faço desde que você me pague. Isso é o ser humano, isso somos nós, Vem trabalhar, quanto você vai me dar? Eu vou te dar tanto, então eu venho. Então é o reino dos homens, tudo baseado na troca, no que eu vou ganhar. O reino dos homens é isso. E aí vem essa verdade do reino dos céus, que abala completamente e fala, não, se chocou vocês, é porque tinha que chocar mesmo, porque é diferente. A audiência está esperando um desfecho em que aqueles que chegaram primeiro vão ganhar 5 denários. E vai falar, parabéns, vocês trabalharam mais. E o desfecho é o contrário, fala, você trabalhou mais, que bom, mas você vai ganhar a mesma coisa. Porque no reino dos homens, é assim que funciona. Quem trabalha mais ganha, ou deveria, Quem trabalha mais ganha mais. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. O trabalho não é pelo tamanho da gorjeta, pelo tamanho do que foi prometido. O trabalho é por aceitar o convite, vou trabalhar. Percebe um choque de mundos? Os irmãos estão percebendo isso? É um choque de mundos. O costume de uma sociedade humana, que aqui a gente pode chamar de Roma, ou pode chamar de sociedade humana civil, ou pode chamar de valores humanos, e o reino de Deus que vem com algo completamente diferente. E nisso a gente já vai pensando no nosso relacionamento com Deus, em como isso se dá. Até aí tudo bem? Se tiver dúvida, por favor. Algumas coisas importantes dessa parábola para a gente entender, peculiaridades, tá? Primeiro, proprietário. Como o irmão Gregório leu, um proprietário de terras ou um dono de casa. Quem vai negociar é um proprietário. Literalmente no texto significa o déspota da casa, que é o dono da casa, é quem manda, o déspota da casa. É o dono do sítio, é aquele que manda em tudo. Aquele que fala, é tudo meu, a terra é minha, os bens são meus, a planta é minha e os escravos são meus. É essa pessoa, o dono da casa. Isso já é estranho, porque quem negociava com os trabalhadores não era o dono da casa. Quem negociava com os trabalhadores era um encarregado. Lembra que tem várias parábolas que falam encarregado, mandou um encarregado. Até que mesmo no final falou para o encarregado dar o dinheiro. Geralmente quem negociava era o encarregado, e não era o dono da casa. Sabe por quê? Porque o dono da casa ou o dono do campo poderia pagar o que quisesse, explorar o quanto quisesse, mentir o quanto quisesse,
Porque na hora do pagamento, quem ia enfrentar tudo era o encarregado e não ele. Então, esses donos de casa, esses proprietários, eram conhecidos, sabe como? Como pessoas benevolentes, grandes doadores, pessoas aplaudidas na rua. Mas como todos os proprietários eram vistos como benevolentes, pessoas aplaudidas na rua, se o povo passava fome e vivia nessa miséria? Porque esses homens exploravam os trabalhadores através de um laranja, de um proprietário ali, e de um funcionário. E esse funcionário era o rosto que mandava embora, era o rosto daquele que ia falar assim: olha, a gente combinou 1 denário, mas fica só com 1/10 e o problema é seu. Era o rosto daquele que ia pôr empecilho e problema no trabalho do outro e ia falar: não vamos pagar não. Então era muito comum esse proprietário se esconder através dos seus funcionários e fazer os funcionários terem o trabalho sujo de explorarem, de falarem o que o empregado não quer ouvir, de falar o que o camponês não quer ouvir. Era muito comum. O proprietário, o dono da casa, não sujava as mãos. O dono da casa, ele não negociava. O dono da casa não ia buscar trabalhador. Imagina, hoje em dia, né? Coloca isso para hoje. Um grande proprietário de terras com hectares e mais hectares, com ligações em Brasília e tudo mais, entrando numa peruazinha e parando de ponto em ponto, falando: entra aí, quanto você quer para trabalhar? Isso não existe. Assim como isso não existia naquela época. O grande proprietário não ia na esquina convidar alguém e falar assim: vem cá, entra aí, quanto você quer para trabalhar? Não era assim. Mas no reino dos céus, quem contrata, quem negocia, quem promete é o próprio proprietário, que nós sabemos que é Deus. No reino dos céus não tem intermediário. Quem promete as coisas para nós é o próprio Deus. Quem faz a negociação é o próprio Deus. Ele não manda um laranja, como a gente vê nas empresas de hoje em dia, que sempre alguém contrata um terceirizado para mandar os funcionários embora, porque ele mesmo não quer chegar no funcionário e falar assim: estou te mandando embora, então contrata um outro. Ele passa por benevolente e a empresa contratada que manda o outro embora. Deus não é assim. Deus negocia, Deus promete, Deus lida pessoalmente. E isso era uma surpresa para a época. O proprietário vai lá, e esse proprietário sai cedinho, esse proprietário sai às 9, esse proprietário sai às 2, esse proprietário sai às 5, esse proprietário sai toda hora para buscar mais trabalhadores e falar: entra aí. Esse proprietário conversa com os trabalhadores. Parece que tem um grupo de miseráveis aqui que não conseguiram trabalho. Ninguém chamou a gente. Ninguém chamou a gente. Porque nessa época era assim: a pessoa saía, ia para a rua, vou tentar um trabalho para comer hoje à noite. Se eu não conseguir um trabalho, eu não como hoje à noite. E aí eles ficavam lá esperando alguém passar e: preciso de você para colher tal coisa, preciso de você para carregar tal coisa, para descarregar tal coisa. E o pessoal ia. E esse proprietário negocia ele mesmo, pessoalmente. O que nos leva a essa questão da miséria dos trabalhadores. Uma população miserável. Miserável. O que torna a gratidão algo bem maior. Para quem não tem nada, o pouco que é oferecido é tudo. Para quem tem muito, ele quer negociar. Então vamos lembrar que nessa época as pessoas eram miseráveis. Então o relacionamento do proprietário, do dono da casa, com o trabalhador camponês é um relacionamento de dono de tudo com miserável, com pessoa que passa fome. É um relacionamento, imagina o presidente de uma grande multinacional indo conversar com o camponês lá, boia fria, a pessoa que não tem dinheiro para comer naquele dia. É esse o abismo que nós estamos falando. O dono, o proprietário de terras, conversando com quem não tem nada, com o miserável, que fala para a esposa e para os filhos: olha, se eu conseguir um trabalho, a gente come pão hoje à noite, senão não. Então guarde bem esse abismo social.
Porque o reino dos céus é assim. É um proprietário, é o dono de tudo, que é Deus, conversando com miseráveis. Então, se nós nos colocamos como trabalhadores, quem nós somos? Os miseráveis. Aqueles que não têm condição. Aqueles que sozinhos não se sustentam. Aqueles que sozinhos não são nada. Aqueles que sozinhos morrem. E estamos lidando com esse proprietário. Então, esse abismo é importante no nosso relacionamento com Deus. Porque quando eu começo a exigir muito de Deus, é porque eu não me coloquei no meu lugar ainda. Eu não entendi que, com relação a Deus, eu sou miserável. Quando eu começo a barganhar e negociar e brigar com Deus e falar eu mereço, é porque eu ainda não entendi diante de quem eu estou. Ou eu não entendi quem eu sou. Eu não entendi o abismo que existe. E como eu sou grato, ou devo ser grato por receber tudo desse Senhor que é dono de todas as coisas e eu não sou nada. Seguindo um pouco mais. Esse trabalho não tem fim. Pensem comigo. Que trabalho será que é esse? Que precisa de gente ao longo do dia inteiro. Que trabalho será que é esse, que vale a pena no fim da tarde ainda sair para buscar mais gente? Será que o pessoal que foi trabalhar não dá conta? Que trabalho é esse que não acaba? Que trabalho é esse que ele está toda hora falando, vou sair de novo para buscar mais? Vou sair de novo para buscar mais, para trabalhar na minha lavoura. Vou sair de novo para buscar mais. Que trabalho é esse? Na parábola a gente não consegue entender que trabalho é esse. Que até onde tiver sol é necessário trabalhar. E se tivesse mais 2 horinhas de sol, ele saía de novo. E ele saía de novo. Que trabalho é esse que não acaba? Será que ele calculou mal? Será que ele não calculou direito, começou a olhar no relógio? Não vai dar, não vai dar. Então esse proprietário é alguém que não sabe das coisas, que não sabe calcular. Será que o foco está no trabalho ou nas pessoas? Será que ele sai porque ele quer que mais pessoas se envolvam com o seu trabalho? Ou será que o foco está no trabalho, na demanda que ainda não foi feita? Que trabalho é esse? Parece um trabalho que não tem fim. Entendendo o reino dos céus, que continua chamando, é um trabalho que ainda precisa ser feito. É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito. E mais pessoas são chamadas, porque esse trabalho só aumenta. Quanto mais trabalho, mais trabalho. Quanto mais gente trabalhando, mais trabalho precisa ser feito. E mais gente é chamada. É um trabalho que não tem fim. Em nenhum momento, aqueles primeiros trabalhadores falaram assim, terminamos. O Senhor deu para a gente, para pegar essas folhas daqui e levar para lá, terminamos. Não, eles não terminaram. Não terminaram. Não terminaram. No fim do dia, recebe-se o pagamento, porque é o combinado e porque escuridão não tem mais como trabalhar. Mas o trabalho não acabou. Eles não chegam e falam, terminamos o trabalho. Na verdade, terminou o dia, o trabalho não terminou. Então, enquanto é dia, tem trabalho para ser feito. Enquanto é dia, a gente está trabalhando. Como é que eu vou chegar para Deus e falar assim, Deus, já fiz muito. Tudo isso que eu queria de mim eu já fiz. Acabou meu trabalho. Fechei meu ciclo. Tudo que eu podia fazer eu fiz, acabou. Não dá, porque o trabalho continua sendo feito. O trabalho não tem um fim. Enquanto tem sol, tem trabalho. Enquanto tem um mundo, tem trabalho. O trabalho não acaba. Então eu não posso exigir de Deus, Deus, até aqui eu trabalhei tanto, me dá tanto, se eu quiser mais. Não dá, porque o trabalho não acabou. Ele vai falar assim, você está falando estou cansado, você está falando deu, mas o trabalho não acabou. Talvez essa função sim, mas tem mais um monte de trabalho. Não tem saúde, mas tem outras coisas que com a sua saúde dá para fazer. Não dá aqui, mas tem lugares que dá. O trabalho não acaba, o trabalho não tem fim. E se você não quiser fazer, estou chamando mais gente. Vão fazer no seu lugar. Mas o trabalho não acaba. O trabalho continua, o trabalho continua. Olha que situação, né? Interessante para a gente analisar. Segue. Questão da justiça e da injustiça, que é o que na verdade está sendo trabalhado aqui, né? Quando eu falo que eu quero o meu mérito, eu estou falando da justiça de Deus.
Quando eu falo do mérito, eu estou dizendo, eu trabalhei tanto, eu quero receber tanto, salário. Eu mereço, não mereço. Quando a gente chega no final da parábola, a gente fala, mas é injusto. Uma pessoa que trabalhou 10 horas recebeu o mesmo que uma pessoa que trabalhou 1 hora. É injusto. A questão da justiça é o ponto central dessa parábola. E quando a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, a gente está falando da justiça. A gente está falando se Deus é justo ou se Deus é injusto. Olhem bem então esses 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 13. Olhe bem esses textos. No versículo 4, nós lemos o seguinte, deixa eu abrir o meu aqui. No versículo 4 nós lemos, contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Justo. Primeira contratação, logo de manhã. Ou segunda contratação, né? Logo de manhã ele ia pagar 1 denário. Os das 9 da manhã, ele já falou, eu vou pagar o que é justo. Vou pagar o que é justo, porque eu sou justo, vou pagar o que é justo. Eles, então a gente confia. Se falou que vai pagar o que é justo, a gente vai trabalhar, e no fim do dia a gente vai ganhar o que é justo. O que é justo. Porém, volta por favor. Porém, no versículo 13, vem a reclamação. Os primeiros a trabalhar começaram a murmurar, e aí o proprietário respondeu a um deles, amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por moeda de prata? Então, primeiro ele fala, eu vou pagar o que é justo. Mas, no fim das contas, tem um monte de empregado falando, foi injusto. Não foi justo. Ou seja, o proprietário é justo ou não é justo? O proprietário vai pagar o que é justo ou o que não é justo? Quem ele é? Quem é esse proprietário? Qual que é o caráter dele? O que você pensa desse proprietário? Alguém que faz isso, que paga o mesmo para quem trabalhou 10 horas, para quem trabalhou 1 hora. É justo ou não é justo? Então, talvez o que esteja no centro da discussão é o que é justiça. O que é justiça para você nesse quesito de mérito, de merecimento, de recompensa? Em termos de recompensa, o que é justiça para você? A quantidade do que eu trabalhei eu vou receber. O que é justo? Pensando em salário, pensando em troca, pensando em favor, pensando em doação, pensando em trabalho na igreja, pensando em trabalho para Deus. O que é justo? O que é justiça para você? O que Deus precisa fazer para você poder falar assim, Deus foi justo comigo? Porque a gente escuta muito disso. A pessoa que me perseguia se deu mal, Deus foi justo comigo. A pessoa que me roubou tudo, teve tudo roubado, Deus foi justo comigo. A gente ouve isso, Deus foi justo comigo. Tudo que eu trabalhei, agora eu tenho essa casa, Deus foi justo comigo. Então a gente linka a justiça com o recebimento de um salário na mesma quantia do que foi trabalhado. E tudo bem, porque a gente tem esse nosso conceito de justiça e tomara que todo mundo receba o que foi trabalhado, não estou pregando contra isso. Mas a parábola nos instiga a ir além desse mero, eu trabalhei tantos dias, então eu preciso ter tantos dias de salário. Ela nos instiga a ir além. Que questão da justiça é essa? Então o reino dos céus não trabalha com a noção meritocrática humana. Não trabalha. Então se para nós nos organizarmos em sociedade, a gente tem que ter a noção de mérito, ganhou, mereceu, estrelinha a mais, né? Vai ganhar, a empresa toca o sino, aí dá a gratificação. Então, se para a gente se organizar como sociedade, a gente tem essa noção do mérito e do recebimento, a gente tem que entender que no reino dos céus, que é aquilo que Cristo trouxe, é invertido, isso não existe. No reino dos céus não é assim. Pois diferente do que os rabinos pregavam, porque o ensinamento rabínico na época de Jesus dizia que todo aquele que obedecesse a Deus ia receber de volta, em bênção, em presente de Deus, o que obedeceu. Os rabinos ensinavam que Deus pagaria em bênçãos por toda boa obra, por toda boa ação.
Tanto que se alguém é leproso, doente, é porque não fez o bem, porque se fizesse, Deus pagava. No ensino rabínico, eles pregavam que Deus era igual a um dono de uma empresa bem intencionado. O que é um dono de uma empresa bem intencionado? Eu vou pagar o que cada um merece. Porque tem aquele que nem bem intencionado que rouba dos funcionários e esconde tudo. Mas Deus seria um dono de empresa bem intencionado, que ele tem aquilo lá, aquela empresa e fala assim, vou julgar aqui. E eu vou dar pelo mérito. Quem trabalha mais, cresce, ganha mais. Quem trabalha menos é humilhado até ser mandado embora. Eu sou o dono dessa empresa aqui. Então, eles ensinavam que Deus trabalhava assim. E essa parábola de Jesus vai pelo contrário. Fala, não é assim que o reino dos céus funciona. Não é esse o valor do reino dos céus. E o que é justiça? Justiça para Deus e para Jesus, nessa parábola, é pagar o que foi combinado. Justiça não é pagar proporcional. Olha que importante, guardem bem isso. Justiça não é um pagamento proporcional. Justiça é pagar o que foi combinado. Então o proprietário olha para aquele que está reclamando e fala, por que você está murmurando? Por que você está falando que é injusto, que eu sou injusto? Eu não combinei um denário com você, é um denário que eu te dei. Tudo que eu te prometi, eu te entreguei. Tudo o que foi acordado, você ganhou. Chegou aqui 5:30 da manhã, sabia que ia ganhar um denário. 5:30 da tarde, está aqui um denário. Para o reino de Deus é isso. A justiça de Deus se manifesta quando Ele cumpre o que Ele prometeu. Mas e o outro? Ganhou mais, ganhou menos? Não importa. O que importa é Deus cumprindo a promessa dEle. Então, quando eu me envolvo no trabalho do Cristo, eu sei o que Ele me prometeu, ou deveria saber. Quando eu me envolvo no trabalho do Cristo, eu sei quem é meu Senhor, o que Ele me prometeu, que eu terei a vida eterna, que eu terei a satisfação de estar no trabalho dEle, que Ele estará comigo, que o Espírito Santo habita na minha vida, que Ele não me deixará sozinho. Eu tenho as promessas dEle para a minha vida. E ao cumprir essas promessas, Ele está sendo justo. Não há promessas de Deus que vá além da roupa para vestir, do pão para comer, do chinelo para calçar. Ele cumpriu o que Ele prometeu. Ele cumpriu que estaria conosco. Ele cumpriu. A promessa dEle se manifesta em nossa vida. Mas e o outro que ganhou mais? Eu tenho menos, o outro é mais. Então o Senhor é injusto? Deus fala para a gente, não, eu estou te dando o que eu te prometi. Eu estou te dando o que eu te prometi. Pagar o que foi combinado. Isso é justiça. Próximo. O Senhor distribui as dádivas, ou salário na parábola, as dádivas, as bênçãos na nossa vida cristã, como Ele bem entende, sem prestar contas a ninguém. E isso é justiça para Ele. Então, se eu chegar para Deus, lá no final, e falar, Deus, por que o Senhor me deu um HB20 por irmão, o Senhor deu um Porsche? E Deus vai falar assim, não te interessa, não é da tua conta. Porque eu dou o que eu quero, porque eu quero, não te interessa. Eu te dei além do que estava combinado, então não reclama. Porque é isso que é falado no final, Os adolescentes falariam, deu um fora, O proprietário deu um fora. No versículo 14, pega o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está em inveja porque fui bondoso com os outros? Olha aqui fora. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Combinei com você um denário, ganhou um denário. E os outros? Não é problema seu. Pesado, Pesado. Deus, por que a minha família tem isso e a do outro não tem? Por que a minha saúde é assim e a do outro é boa? Por que a mulher está assada, a mulher do outro é não sei o que lá? Porque Deus vai falar, não te interessa, meu amigo. Eu estou cuidando de você, é isso que te importa. Você é meu filho, eu estou cumprindo a minha promessa, e é isso. Quando eu olho para o lado e começo a comparar, e começo a questionar, a minha alegria acaba. E é assim que termina, essa parábola. Passa, por favor.
Essa forma de agir com generosidade, que é diferente do habitual, caracteriza o Senhor como bom. Então eu posso ter certeza que a justiça de Deus, que é essa, de dar o que foi prometido e faz o que bem entende, é uma justiça com um componente a mais, que é a bondade e a generosidade. Quando Deus fala, então, eu dou o que eu quero e tiro para quem eu quiser, Ele não está falando, eu vou tirar direitos, eu vou tirar coisas. Pelo contrário, Ele está falando, eu vou dar até para aqueles que você acha que não merece, porque eu sou bom. Eu sou generoso. Deus não é quem está tirando, Deus é quem está dando. Quem reclama acha que Deus está tirando, mas Deus não está tirando, Deus não tirou nada de ninguém, ou Deus tirou alguma coisa de alguém nessa parábola? Deus tirou o direito de alguém? Deus tirou o bem de alguém? Deus não tirou nada de ninguém. Deus foi bom, Deus deu além do prometido. Deus deu além do que se esperava. Deus foi além, então é uma justiça misericordiosa, é uma justiça boa, é uma justiça de graça, é uma justiça de alguém que é bom, diferente do habitual. Porque se eu falar assim, ó, você vai trabalhar para um chefe, e esse chefe dá o que ele bem entende para cada um, ele vai, olha, né, fica a tua cara do isso, você vai falar, ixi, então ele vai tirar meus direitos. Mas está garantido que Deus é alguém que fala, eu dou o que eu quero, mas eu dou além. Eu só dou, eu não tiro. Então eu vou dando além. Pode ter certeza que Deus dá além. E se a gente analisar a nossa vida, a gente sabe que Deus dá além, não é verdade? Deus dá muito além. Porque Ele é bom. Aí a gente está falando, eu mereço, Deus está falando, merecer você não merece, mas eu cumpri, te dei e dei além. Então não fica se comparando, não perde a sua alegria, não fica achando que Deus é injusto, né, por algo que você que não entendeu o que é justiça. Tanto que, mais 10 minutinhos a gente faz uma pausinha pequena, pode colocar. Então, como essa parábola é recebida? Né? Recebida talvez pela audiência imediata e recebida por nós. Né? Como essa parábola ela é recebida? Vamos ver. A ação da parábola pode despertar sentidos e sentimentos inversos, dependendo do leitor e dos personagens com que ele se identifica. Aí a pergunta é, quem é você? Essa parábola é recebida de maneira diferente, dependendo do leitor. Dependendo da pessoa que está lendo, de onde ela se coloca na história, essa parábola vai ser recebida de um jeito ou de outro. Se eu me vejo como um miserável, que acabou de chegar, não merece nada, destruiu a própria vida, e mesmo assim Deus salvou, Deus transformou, etc., eu sou aquele que se alegra e fala, nossa, eu achei que eu não ia ganhar nada, e ganhei tudo. Agora, se eu me identifico com essas pessoas que estão lá suando desde o começo, estou aqui há um tempão, hein? Estou batalhando, estou aqui há 70 anos, estou fazendo o bem há tanto tempo, sempre andei certo, nunca fiz sexo antes do casamento, nunca fiz nada de errado, está aqui minha moral na igreja, não sei o quê, eu mereço mais. Se você se identifica com essa pessoa, você vai ficar triste com a parábola. Você vai falar assim, não, isso está errado, não é possível. Não é possível, eu que estou aqui há 40 anos, recebi a mesma coisa que o camarada que destruiu a própria vida, chegou agora e quer sentar na janelinha. Aí Deus vai falar, é isso mesmo, você vai receber a mesma coisa. Então a parábola é recebida dependendo de onde você se coloca nessa história. E é muito fácil nós que nascemos na igreja nos colocarmos como aqueles que chegaram primeiro, né? Eu nasci na igreja, me batizei pequenininho, aceitei Jesus na EBF, né? E aí vai falar que aquele que eu conheci, que falou mal de Deus, abandonou a casa, usou drogas, bebeu até cair, destruiu coisa, bateu o carro, não sei o que lá, e agora chegou e vai receber a mesma coisa que eu, aquele que aproveitou a vida, usou tudo que queria usar, fez todos os tipos e chegou agora e vai receber a mesma coisa? É um alerta, né, de Jesus dizendo, depende de quem é você. Essa parábola precisa ser recebida com alegria porque mostra a bondade e a generosidade. Mas se ela nos choca, talvez a gente esteja identificado realmente com esse pessoal que foi trabalhar
5:30, 6 da manhã e acha que merece mais. E acha que merece mais coisa. Né? Então, novamente, isso é importante a gente saber. No reino dos céus, os valores são invertidos. Então, como a gente já leu, no capítulo 19, um capítulo antes do versículo 30, a gente lê: muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E aí, quando chega no capítulo 20, versículo 16, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É uma inversão completa. O que a gente imagina que está na frente, vai estar atrás. O que a gente tem certeza que está atrás, vai estar na frente. Mudou. Inverteu. É como se falasse assim, o mundo tem um critério, o valor do reino de Deus é o oposto. O mundo tem uma forma de categorizar pessoas, o reino dos céus tem o oposto. As sociedades humanas valorizam uma coisa, o reino dos céus valoriza outra coisa. E nós, como cristãos, não podemos cair no erro de viver com os valores de Roma e categorizar como Roma ou como os judeus as pessoas e esquecer dos valores do reino dos céus. Vamos lembrar de outras parábolas. Filho pródigo, há muito mais alegria no céu, como é que é? Me ajudem. Muito mais alegria por um pecador que voltou do que por aquele que nunca foi, não é isso? A Bíblia afirma isso. Que aquele que chega por último, ele é recebido com festa. Não porque o outro não seja importante, o outro também é importante igual. Mas há uma festa no céu, é uma alegria, o Pai se alegra quando esse chega por último, esse que parecia perdido, que não era ninguém, que não era nada. Então, quando nós nos reunimos em sociedade cristã, numa irmandade cristã, quem destruiu a vida e acha que pode agora chegar até Cristo, ele pode sim, e tem que ser bem recebido. Então, como é que é categorizado esse que chegou por último e agora é o primeiro? Por que é o primeiro? Sabe por que ele é o primeiro? Porque o coração dele está vibrando de alegria. E o coração do outro está triste, rancoroso, magoado, murmurando. Quem chegou primeiro, saiu do campo xingando, falando, não devia ter vindo, olha só que absurdo. Devia ter acordado tarde, aqueles vagabundos acordaram 2 da tarde, chegaram às 4, foram contratados, saíram reclamando do proprietário. Quem chegou por último, saiu festejando, glorificando. Eu ganhei, eu achei que eu não era nada, achei que eu ia passar fome essa noite, achei que meus filhos não iam ter o que comer, e ganhei a mesma coisa. Então ele é o primeiro, porque o coração dele é um coração de alegria e de louvor. A quem muito é perdoado, na verdade, mas muita é alegria. Quem chega por último, então quem sabe teve uma vida toda quebrada, e mesmo assim foi perdoado, ele está vibrando de alegria. E aquele que está na igreja há muito tempo, se ele não tomar cuidado, ele pode tornar um coração amargurado, ficar olhando para os outros e falar assim, mas eu nunca fiz isso, mas eu nunca fiz aquilo, mas eu sempre fiz tudo certo. E o pai fala, que bom, porque foi isso que eu combinei com você, faça tudo certo, é isso mesmo. Mas a recompensa é a mesma, não tem como fugir disso, a recompensa é a mesma. Então é por isso que quem chegou vai ser o primeiro, porque o coração está alegre, o coração está feliz. No reino dos homens reina o mérito próprio e a competição. Os fracos não têm vez. No reino dos céus, todos são chamados e todos são agraciados de forma igual. Deus, como proprietário, chama mais pessoas do que precisa realmente. O faz por misericórdia e bondade. Aos trabalhadores ou servos resta a alegria de receber mais do que merece, ou a frustração por achar que merece mais. Deus é o proprietário que tem alegria e continua chamando. E continua chamando. Chama mais do que precisa. Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus podia falar assim, fechou a conta, deu. Como os testemunhos de Jeová que falam, são 144 mil, fechou. Fechou, acabou, fechou. Não. Deus continua chamando, chamando e chamando, porque sempre tem trabalho, sempre cabe mais. Deus continua chamando. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. E os trabalhadores, então, como se portam? Dessas duas formas. Ou se alegram, porque receberam mais do que merecia,
ou ficam frustrados por achar que merece mais. Toma muito cuidado para o trabalho para Deus não subir na sua cabeça e te levar a colocar Deus contra a parede e exigir coisas de Deus. Porque esses trabalhadores que foram chamados 5, 6 da manhã, também são miseráveis. Também saíram de casa sem saber o que ia ser. Mas por passar o dia trabalhando, eles se encheram de orgulho e falaram, nós merecemos mais. Mas na prática eles são miseráveis igual os que chegaram por último. O fato de muito trabalhar fez com que eles crescessem em orgulho, modificasse a mente deles e eles esquecessem que eles realmente são. Porque no dia seguinte eles vão para a rua de novo sem saber se vão ter pão. O muito trabalhar para Deus tem que ser motivo de gratidão, de orgulho, de alegria. E não algo que mude a nossa cabeça e nos encha de orgulho, a tal ponto da gente murmurar e reclamar e questionar a justiça de Deus. E falar, mas então Deus não é justo? Porque eu merecia mais, então Deus não é justo? Por que isso acontece com a minha família, que está aqui na igreja há tanto tempo, e esse camarada acabou de chegar com a vida toda torta e está bem? Porque eu estou aqui há muito tempo trabalhando para Deus, não é para colocar Deus contra a parede ou para me sentir melhor, eu continuo sendo um miserável. Estou trabalhando aqui porque eu tenho o prazer e o privilégio de ter sido chamado. E eu fui chamado, então eu vou trabalhar. Eu fui chamado, consegui? E aí, essa primeira parte eu encerro da seguinte forma, né? Há uma aplicação para a nossa vida? Seja humilde. É a principal, seja humilde. Não pense que você tem mais mérito ou é melhor do que quem está chegando agora. Ou não pense que quem está chegando agora tem que sentar no fundo porque acabou de chegar. Quem está chegando agora vai receber a mesma coisa que você. Então, seja humilde. Mas ela também nos instiga, e esse é um debate que a gente poderia até abrir aqui, não sei se a gente tem tempo, ela nos instiga a avaliar as nossas ações no seguinte sentido. Isso fica só no plano espiritual, ou seja, é uma coisa para o céu, então eu vou tratar bem aqui quem chegou por último, eu não vou achar que quem chegou por último vai receber menos, já entendi que no céu eu vou ter a mesma recompensa, mas não tem nada a ver com a minha vida aqui na terra. Ou será que isso também precisa impactar as minhas ações, uma vez que se eu estou no reino dos céus, eu tenho que viver os valores do reino dos céus? Isso é complicado. Entenderam a pergunta? Ou seja, essa parábola me instiga a ser generoso hoje, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E aí, o que eu já estudei disso, o que eu já li de comentário, e é impressionante como cada comentarista vai de acordo com a linha dele, política, ideológica e tudo mais. Tem uns que falam assim, isso não tem nada a ver, explora mesmo, o salário não tem nada a ver com isso, aqui é para o céu. E tem outros que falam, não, isso aqui é para a minha vida, se eu estou no reino de Deus já, desde agora, se o reino de Deus chegou, eu sou cristão, eu vou viver com generosidade. Então a gente pensa nisso, vamos pensar nisso, tá? Daqui a pouco a gente volta. Isso também traz um impacto para a nossa vida aqui hoje. Eu vou ser generoso e dar além do que eu prometi, ou eu vou continuar ali, né? Regulando as coisas e vivendo de acordo com Roma. Tá bom, irmãos? Meus queridos, agora para a próxima parte, a gente retoma com essa frase só para trazer o que a gente aprendeu, né? Existe recompensa, então em nenhum lugar a Bíblia fala que não tem. Existe. No entanto, o serviço não pode ser feito visando essa recompensa, a fim de merecê-la. Que foram os últimos. Os últimos foram trabalhar sem saber o que eu ganhar. Alguma coisa, vou lá, alguma coisa eu vou ganhar, não sei, né? Com isso, a pessoa perde a alegria e acaba ficando com a inveja dos demais quando percebe a misericórdia de Deus, ou com raiva do próprio Deus. Então, se a pessoa trabalha, se nós trabalhamos pela recompensa, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente perde a alegria do trabalho. Trabalhei, não ganhei nada. Ou inveja dos outros. Eu não tenho, o outro tem. Eu não tenho, o outro tem. Inveja, raiva. E não é isso o que Deus quer de nós. Agora,
Agora vamos continuar falando mais um pouquinho de recompensa, porque é claro que na Bíblia não tem só isso sobre recompensa, talvez você já esteja pensando, mas tem outras parábolas, né? Tem outros textos. Vamos passar rapidamente. Tem outras parábolas de temática semelhante em Mateus. Qual temática semelhante? Ou do reino dos céus, ou sobre recompensa. Então, no capítulo 13, temos 7 parábolas que parecem tratar sobre o reino dos céus. Capítulo 18, encontramos outra parábola sobre o reino dos céus. Capítulo 21, outra parábola, bem como no subsequente. A outra mudança, calma, aqui porém é uma mudança de reino dos céus para reino de Deus. No capítulo 22 podemos encontrar mais uma parábola sobre o reino dos céus, também no capítulo 25, segue. No capítulo 24 e 25 temos parábolas de temáticas semelhantes, ou seja, parábolas sobre o reino dos céus e parábolas do campo sobre recompensa nós encontramos nesse, capítulo 24, capítulo 25. Então, podemos verificar pelo menos outras 14 parábolas ou comparações de elementos que parecem ter relação com o nosso texto. Claro, não vamos a todas elas. Se você quiser anotar ou pegar depois o PowerPoint, ir em cada uma, checar e ver as comparações, vale muito a pena, porque é assim que a gente estuda a Bíblia. Se a gente quer saber tudo que fala sobre um assunto, a gente vai nos textos que falam sobre esse assunto. Então, como é o reino dos céus? Mateus fala em várias. O que é recompensa, campo, essas coisas, como lidar com isso? Tem essas outras parábolas que também falam disso. Mas, eu quero trazer um contraponto muito importante aqui, sobre mérito. Porque existe outra parábola, que nós já conhecemos também, já pregamos, já estudamos, que também fala sobre mérito, só que é bem diferente. E olha só que curioso, essa outra parábola, essa sim é muito estudada, muito pregada, muito falada, muito conhecida. Quem está com a Bíblia, Mateus 25, a partir do 14, a gente vai ler só a parábola e depois, quem está com a Bíblia fácil aqui na mão, gostaria de vir. Márcio, aqui. Começa no 14, aí a gente, quando falar para parar, a gente para. Tá bom? Do 14? A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo, bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe
pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, Márcio. É diferente, não é? É diferente. Então aqui existe punição, aqui existe o tratamento diferente. E é por isso, talvez, que essa parábola dos talentos é mais querida, mais estudada, porque essa a gente entende. O cara que enterrou, que não fez nada, vai ser lançado fora, vai mandado embora. Não trabalhou, vai ser mandado embora. Quem trabalhou bem, recompensado. Isso é justo, isso é certo. Né? Mas se a gente analisar direitinho, a gente percebe que as parábolas não são contraditórias, nem de perto. Nós é que tendemos a harmonizar com o nosso conceito de mérito, meritocracia, mas elas não são contraditórias. Tá? Então vamos ver algumas coisas aqui sobre a parábola dos talentos em relação à parábola dos trabalhadores na vinha que nós estudamos. Diferente da outra parábola, aqui é medido o empenho ao longo do trabalho. Na parábola dos trabalhadores não tem nenhum dado sobre empenho. Quem trabalhou mais, menos. Subentende-se que todo mundo trabalhou, que estava todo mundo fazendo o seu trabalho, todo mundo estava ocupado, todo mundo estava cumprindo, até porque lá era um trabalho de um dia, era pessoas recolhidas na rua. Aqui não, aqui está sendo avaliado o empenho ao longo do trabalho, quem está trabalhando de verdade e quem não está. Então é outro contexto, é diferente. O foco está em outra coisa, em outra ação. Outra ação. Como eles estão trabalhando? A outra era por quanto tempo. Essa é como eles estão trabalhando, percebe? Por quanto tempo e como. Tá? Todos os servos já trabalhavam para o Senhor e o conheciam. Diferente da outra, em que o Senhor para com a piruazinha ali na rua e fala, sobe aí. Olha, eu vou pagar o que for justo, né? Essa aqui todo mundo conhecia, ou seja, já fazia parte, já estavam dentro. Eram funcionários, eram pessoas que estavam ali no dia a dia da fazenda. Já conheciam muito bem, a tal ponto do Senhor se ausentar e falar assim, vou distribuir aqui, cuida aí. É diferente, eles já conheciam. Tá? Segue. O servo mau é culpado por ser displicente, apesar de conhecer seu Senhor. Então, a culpa ou a punição não é dada pelo tempo de trabalho. É dado pela ausência de trabalho. Pela forma como ele não trabalhou. Por ter negligenciado aquilo que era esperado dele. Então, mesmo conhecendo o seu Senhor, sabendo que o seu Senhor era rígido, ia cobrar de volta, ele enterrou, e ele falou, fiquei com medo, não quis pôr em risco, e enterrei. Provando que ele não era um verdadeiro servo, ele só estava lá, né, empurrando, mas ele não era um verdadeiro servo. Então, na parábola dos trabalhadores na vinha, aqueles homens trabalharam, passaram o dia trabalhando, passaram metade do dia trabalhando, passaram uma horinha trabalhando. Aqui, esse servo mau não trabalhou, ele ficou lá, enterrou, cruzou as pernas, sentou na cadeirinha, passou o dia sem fazer nada. Passou o dia ali. Pelo menos não vou perder dinheiro, né? Perdeu os juros. Então, foi o não trabalho. E isso é importante. Não há diferença de recompensa entre os servos bons. Então, de novo, não tem diferença de recompensa. A recompensa é a mesma. Então, se você dobrou, você vai ser responsável pelo dobro. É distribuído de acordo com a capacidade e todo mundo vai ser responsável pelo dobro. Você tinha 2, virou 4, parabéns, você vai ser responsável pelos 4. Você vai ser responsável por muito. Não tem diferença de recompensa. Olha, você ganhou mais, então você é diferenciado. Não tem isso. Assim como foi dado pela capacidade, a responsabilidade vai continuar pela capacidade. Vocês vão continuar aqui. Servo bom, servo fiel, parabéns. Vou te colocar responsável por muito. Você vai ser responsável por tudo que você conquistou. Parabéns.
a mesma, mesmo salário, a mesma coisa, não muda, é a mesma recompensa. A grande diferença aqui é com relação ao servo mau. Então a Bíblia fala que vai perder. Realmente, quem não é servo de verdade vai estar fora. Então a recompensa dos servos verdadeiros é a mesma. Quem não é um servo verdadeiro está fora. Está fora. Então, olha, você não é meu servo, você não trabalhou. Deu para perceber a comparação? Então, eu não posso falar que o reino dos céus é um senhor dando prêmio para um diferente do outro por conta da parábola dos talentos. De jeito nenhum. A parábola dos talentos só mostra que entre os que trabalham o prêmio é o mesmo. Que entre os que trabalham a responsabilidade aumentada é a mesma. Cada um com a sua capacidade, com a sua condição, mas o prêmio é o mesmo. Então, voltamos para o mesmo ponto. Percebe como é fácil a gente interpretar mal uma parábola, como a gente olhar e falar assim, é assim, quem não faz vai ser julgado. Calma. Quem não faz o quê? Como? De que jeito? Por quê? Porque ele não era servo, porque ele nem tentou, porque ele nem buscou, porque ele nem foi atrás. Ele não quis trabalhar, ele não se esforçou. Então Jesus aqui, ele está falando de outra coisa. É um outro contexto, essa parábola dos talentos. Por isso a gente pode afirmar assim, que no reino dos céus, todos recebem a mesma coisa, e não há distinção de prêmio. Mesmo conhecendo a parábola dos talentos, não há distinção de prêmio. Aí é importante a gente, para finalizar, então discutir o seguinte, a gente viu só 2 parábolas, mas a Bíblia é gigante e o Novo Testamento é gigante. A Bíblia não fala sobre prêmios, sobre méritos, sobre galardão, sobre salário. A Bíblia fala, coroa, não é verdade? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso em vários textos. Em vários textos. Então, eu acho que é importante a gente ler alguns textos, alguns, não todos, para formar uma ideia, junto dessa ideia das parábolas dos trabalhadores. Então eu coloquei aqui alguns textos que vão trazer para nós, ali meio misturado, alguns textos que vão trazer para nós essa ideia de prêmio, recompensa, salário. Então vamos abrir nesses textos e vamos fazer o seguinte, todo mundo está com Bíblia ou celular, com Bíblia, algo assim? Então vamos lá. Caio, 1 Coríntios 3, 8 e 14, Garabê, 1 Coríntios 9, 17, Mari, Lucas 6, 23, Gi, você está com 2 João 1, 8, irmão Maria, Colossenses 3, 24, irmão Eduardo, conseguindo ler? Hebreus 10, 35, Karina, João 4, 36, Bíblia? Vocês estão com Bíblia? Tá. Apocalipse 22, 12, tá? E Tiago 1, 12. E 1 Tessalonicenses, está com Bíblia? 1 Tessalonicenses 2, 19. Tá bom? Deu para entender qual é qual? Tá, tudo bem, sem problema. Arthur? Qual que era da Regina? Era o Tiago 1, 12. Então pode ler bem alto, os irmãos ouvem, quem está assistindo na gravação, abre sua Bíblia e você vai ler o que os irmãos estão lendo aqui na sua Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 3, 8 e 14. Essa palavra recompensado é a palavra salário, tá? Vai ser recompensado com salário. É essa palavra que está em todos esses textos. 14?
Então, a Bíblia fala de recompensa. Não vou negar aqui que não existe recompensa. Trabalhei para não ganhar. Tem recompensa. Então, quem está trabalhando, vai ter recompensa. Tá? 9:17. Então, se eu faço de boa consciência, tem um prêmio. Prêmio é a mesma palavra, salário. É mistos no grego, salário. Né, o que se recebe pelo trabalho. Vou ter um prêmio se eu fizer bem. 2 João 8. Não, pulei. Lucas 6:23, ó, já estou. Pulei. Grande a sua recompensa no céu. Grande a sua... Então, assim, existe recompensa sim, tá? Salário, mesma palavra. Agora sim, 2 João 8. Galardão, dependendo da tradução, vira recompensa, salário, galardão. É a mesma palavra, salário. Com esforço a gente recebe o salário, o galardão. Colossenses 3:24. Sabendo que vamos receber esse galardão. Amém. Hebreus 10:35. Não abre mão, porque vocês têm um galardão. João 4:36. Olha esse texto está falando de campo, né? Agrário, ceifa. Lê novamente. Olha só. Então, quem está trabalhando recebe galardão, ajunta para a vida eterna. Então, assim, estamos fazendo algo aqui, e o que estamos fazendo aqui rende para a vida eterna. Ajuda na vida eterna, passa para a vida eterna, fica na vida eterna. Então, não é para a gente achar que estamos fazendo então para nada, para uma coisinha de nada. Não, existe um prêmio para a vida eterna. Apocalipse 22:12. Opa, aí já tem uma, né? É a mesma recompensa? É a mesma, de acordo com o que fez. Talvez como na parábola dos talentos, em que foi de acordo com o que produziu. Mas se eu pego um texto sozinho desse isolado, dá a impressão que é um pagamento imediato, não é? Por isso que é importante ler a Bíblia como um todo. Por isso que é importante ler, se eu quero saber como se dá recompensa, galardão, ler os textos da Bíblia. Porque se eu tenho só esse, eu realmente vou achar como muita gente acha, né? Que se eu for bom eu vou ter uma mansão, se eu for mais ou menos eu vou ter um sobrado, se eu aceitar Jesus no fim da vida na UTI eu vou morar na rua do céu. E tem pessoal que acha isso mesmo, que vai ser um negócio, e se eu tiver só esse texto sozinho, pode dar essa impressão sim, que ele vai recompensar cada um de acordo com o que fez. Então, dá essa impressão. Os que não tiverem com ele, inferno, os que tiverem vão receber. Mas nós lemos como um todo, e lendo como um todo, a gente já percebe que não tem diferença de salário. Mas vamos pensando nessas coisas aí. Até aqui foi a mesma palavra, salário. O mesmo termo grego, igualzinho em todos esses textos, salário. Agora em Tiago 1:12 muda, mas é o mesmo contexto. Isso. Coroa da vida, um prêmio. Então aqui é
você persevera, por perseverar você recebe. Então qual que é o trabalho, segundo esse texto? O trabalho é se manter firme até o fim. Se você se mantém firme até o fim, sem cair ali, dedicado a Jesus, fiel a Jesus, até o fim, sem negar, sem abandonar, você recebe a coroa. Então, isso vale para todos. Essas ideias de coroa têm a ver com os jogos, com a corrida. O primeiro lugar ganhava a coroa, não é mesmo? Mas é prometido que todo mundo que chegar no fim ganha. Então a corrida no reino dos céus é outra coisa. Não é um só que vai ganhar, ou um ganha uma coroa melhor. Não, para cada um de nós é prometido. Se você chegar no fim, você ganha. Ganha o prêmio da vida. Que coroa é essa? Como é? Não sei, não está falando, mas ganha. Se chegar no fim, ganha. Chegar no fim, ganha. Chegar no fim, ganha. Todo mundo ganha se chegar no fim. Eu não preciso cotovelar ninguém, não preciso passar rasteira em ninguém. Não preciso ser o primeiro, não preciso ser o melhor. Se eu chegar fiel, se eu morrer fiel, eu ganho a coroa. E o último texto, 1 Tessalonicenses 2,19. Esse talvez para mim seja o texto que mais me ajuda a entender essa questão de coroa, de prêmio ou salário. Porque Paulo está falando, qual é a minha coroa? O que me traz, né, exultação? Qual é a minha coroa diante de Deus? Não são vocês? Opa! As pessoas são a coroa, são o prêmio que Deus vai dar. A exultação dele, a alegria dele diante de Deus, não é assim, uau, ganhei uma mansão no céu. Uau, vou ter ali um carro. A exultação dele talvez seja chegar no céu e ver as pessoas que ele levou ao Evangelho. Ver as pessoas que ele contribuiu. Saber que está diante de pessoas ali, as quais ele pregou. Pessoas que se não fosse o ministério dele, não estariam com Jesus, não teriam conhecido Jesus ou não estariam ainda firmes com Jesus. Não teriam sido abençoadas como foram se não foi por ele. Isso é a alegria dele, isso é a coroa. Então Paulo está feliz falando, eu sei que a minha coroa é o que eu já conquistei, são vocês. A gente vai estar junto no céu. E toda vez que eu ver vocês no céu, eu vou falar, olha aqui como valeu a pena eu trabalhar. Olha como valeu a pena eu ser fiel. Olha como valeu a pena. Não é recebendo coisas que nem dá para imaginar, né, para pensar e tudo mais. São vocês. Por isso, quando a gente pensa em qual é o nosso prêmio, o que a gente vai ganhar, a gente tem que relativizar o que a gente pensa, porque no pensamento de Roma, o que eu vou ganhar é um escalonamento de acordo com o que eu fiz. De acordo com o tempo que eu fui fiel, de acordo com a quantidade de fidelidade, vai ser escalonado lá no céu. Isso é o pensamento de Roma. Empresa que toca o sino, empresa que vai promovendo, que dá estrelinha. Mas no pensamento do reino dos céus é outra coisa. Não dá para saber. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Não dá para saber. E quando Paulo fala disso, quando os apóstolos falam disso, é sempre na ordem do mistério. Na ordem do, quando chegar lá a gente vai ver, mas eu sei que é grande. Mas eu sei que está guardado, eu sei que tem um depósito. Eu sei que está entesourado o que é meu, o que ele vai me dar. Mas eu não sei o que é, eu não sei como, eu não sei, é mistério, porque é grande demais para eu entender. E mais, eu não sei porque eu não estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando pela alegria de trabalhar. Eu estou trabalhando pela alegria de saber que eu vou levar para o céu, eu vou levar para a eternidade o que eu fiz aqui se foi para Deus. É para isso que eu estou trabalhando, é por isso que eu estou servindo. Não é para ganhar mais do que o meu irmão, para ganhar mais do que o outro, para exigir coisa de Deus, para ser abençoado aqui. Não é para isso. Então pode ser que sejam as pessoas. Ou algo muito mais grandioso, que já está guardado, que já é meu. Olha, se já está guardado, né, aquele que é poderoso para guardar, então já está guardado, então Deus até sabe o que é meu, já está guardado, Ele não está juntando mais ourinho, barrinha de ouro, obediência minha, Ele coloca uma barrinha de ouro a mais. Não é isso.
Não é isso, já está guardado, a minha recompensa está aqui. Juntando tudo isso, né, aí caminhando para o fim, com esses textos, com essas parábolas, fica o alerta de que a gente não pode trazer para a nossa vida com Deus os conceitos que a gente tem na nossa sociedade. Se a sua empresa, se o seu trabalho é meritocrático, tudo bem, vive lá, faça o que tem que ser feito, porque é isso mesmo, você vai ter que passar na prova, vai ter que... Mas não traga isso para a sua vida, não traga isso para o seu dia a dia e não instigue isso, porque se a gente vive no reino dos céus, se nós somos cidadãos, se o reino de Deus já chegou, a nossa vida tem que ser em generosidade entre nós, ou seja, eu não vou ficar me medindo quem é mais santo, quem merece mais. A gente se alegra com quem se alegra, a gente chora com quem chora. Por que a gente se alegra com quem se alegra? Porque não é por quem mereceu mais. Deus dá porque Deus é bom, e se Deus está dando isso para algum irmão, eu vou me alegrar. E eu vou chorar com quem chora, porque que terrível ver coisas ruins acontecendo, vou chorar. Eu não vou ter inveja do meu irmão, eu não vou ficar falando, poxa, eu merecia mais, ele merecia menos. Não traz isso para a sua vida. Quero instigar todo mundo a ser humilde, a viver se vendo como um miserável que foi alcançado. Alguém que estava ali à beira da estrada, falando, eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu vou morrer se ninguém estender a mão para mim. E aí Deus não só estendeu a mão, como falou, vem trabalhar na minha lavoura. Vem trabalhar porque eu sou justo. E aí você aceitou, você foi, sem saber o que ia ganhar. A gente não sabe o que a gente vai ganhar. A gente sabe que é maravilhoso e que é bom, mas a gente não sabe. Você aceitou esse convite sem saber o que ia ganhar. Eu vou. Eu vou porque ele olhou para mim, ele me chamou, ninguém tinha me chamado, ele me chamou. Eu vou porque eu estou perdido, eu não tenho mais nada para fazer. O que eu faço é ruim, o que eu faço me mata, o que eu faço me conduz à morte. Então eu vou, porque ali existe uma chance da vida. Eu vou. Eu vou e eu continuo ali trabalhando porque eu vejo a alegria e a generosidade do meu Senhor. Eu vejo como Ele é bom. Eu vejo como Ele tem prazer em fazer o bem, em chamar mais gente. Eu vou. Eu tenho alegria quando eu vejo mais gente chegando. Porque eu sei que era gente que estava perdida ali na beira da estrada. E assim como aconteceu comigo, também foi oferecido uma mão e falou, vem comigo, sobe aí, vamos trabalhar, eu vou te dar o que é justo. Eu me alegro porque eu tenho certeza que essa pessoa que chegou, não vai morrer, porque a recompensa é a mesma. Então eu estou alegre, eu me alegro. Mais um para se juntar ao trabalho e aqueles que trabalham na lavoura e vão receber esse prêmio maravilhoso, eu me alegro. Eu não fico fazendo medidas mesquinhas, ontem eu fiz isso, hoje eu fiz isso, olha Deus, ano passado, né? Olha Deus, porque eu sei que Deus não está lá em cima falando, mais uma estrelinha, eu sei que não é esse o padrão de Deus. Eu trabalho com alegria porque eu sei que está guardado para mim algo maravilhoso, e existe recompensa sim, e existe um prêmio sim, e eu trabalho com alegria, sabendo que eu vou levar mais pessoas comigo para esse prêmio. E como é bom saber disso, que alegria saber que nós estamos num trabalho de um Deus bom, um Deus misericordioso. Então, não se compare, não traga para você mais o padrão de Roma, deixa em Roma. E no que for possível, transforme Roma também. No que for possível, leve a generosidade, leve o amor, leve o perdão, leve a graça. Dê além do que as pessoas merecem, seja bom, seja generoso, abra o coração, premie, tenha prazer nisso, não fique regulando, leve essa graça com você, porque essa graça te alcançou, amém? Queria abrir agora para alguma discussão, ou pergunta, se algum irmão tem alguma pergunta, algo que ficou pelo caminho. Eu falei muito, e o ideal dessa aula era a gente debater, mas eu falei muito. Então, alguém tem alguma pergunta, queria colocar alguma coisa sobre essa temática, sobre as parábolas, alguma